boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, né, no finalzinho da noite, mas com muito conhecimento. Eu sou o professor Danilo Alves, contador, especialista em SPED na área tributária, e trouxe aqui o meu grande amigo, professor Ângelo Costa, especialista em reforma tributária e vários outros conteúdos que a gente vai falar aqui. Então, hoje, o Ângelo hoje vai trazer aqui para a gente, pessoal, uma proposta bem diferenciada aí para falar sobre um pouquinho de precificação e de reforma tributária. Então, antes de passar a palavra para ele, eu vou falar aqui um pouquinho do mini currículo dele, tá certo? Para a gente poder entrar aí nesse tema, pessoal, que a gente tem que se preparar, mesmo que seja devagarzinho, a passo de formigas, para a gente poder atender cada vez melhor os nossos clientes, tendo em vista que a reforma tributária vai impactar diretamente, quer você seja uma indústria, um atacadista, um consumidor final, e a gente precisa se preparar para esses cenários que aqui estão chegando. Então, para isso, trouxemos aqui o especialista em reforma tributária, Ângelo Costa. O professor é especialista lato sensu em auditoria e perícia contábil, MBA em Direito Tributário, especialista em SPED, consultor de empresas e escritórios contábeis, titular da Conceitos Consultoria Contábil, professor e palestrante pelos sistemas CRCs e CFCs do nosso Brasil, SESCOM e também a FENACOM, professor de graduação pela Uninassal Brasília, pós-graduação pela Faculdade Brasileira de Tributação, a FBT, um grande abraço aí para todos da FBT, professor de MBA pelo IPOG e coautor do livro de Gestão e Auditoria Tributária do IPOG. Bom, pessoal, então, esse é um pouquinho do nosso professor Ângelo Costa. Eu coloquei aqui um currículo resumido, né, porque o Ângelo já tem vários anos aí de trabalho aí nessa área contábil para ajudar os empresários no Brasil afora. Então, meu amigo Ângelo Costa, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado, meu amigo, muito bom. Vou até fazer aqui 2 parênteses. O primeiro é que você foi o único até hoje que conseguiu pronunciar o nome da minha empresa corretamente. Eu tenho uma empresa pequenininha de consultoria, é a Conceptus Consultoria, que é conceito em espanhol, né? Uma ideia da minha esposa lá, quando a gente foi criar a empresa, ela partiu, de vez de criar essa coisa americanizada, vamos trazer para a pegada do espanhol. Falei, por que não conceito mesmo? Essa é uma coisa mais de marketing. Eu não manjo nada de marketing, ainda estou ainda, né, engateando nessa coisa da divulgação. Até não sou muito midiático. E aí o outro parênteses é em relação à reforma tributária, né? Hoje a gente está nessa coisa de que, assim, ó, nós estamos à frente uns 2 degraus de alguns colegas. Então, de repente, quando eu digo assim, eu sou o especialista, tem tanta coisa que ainda vai mudar nessa reforma tributária, eu acredito que tem tanta coisa que ainda vai mudar, que, você sabe, nós participamos aí do mesmo grupo de estudo, né? Tem uma mentoria muito boa, nosso amigo aí, professor Felipe Guerra, participando aqui em Brasília toda hora do comitê que debate a reforma tributária e tem apontado já coisas importantes com o Isalci Lucas, que é um senador aqui do DF, um cara que eu respeito bastante também, porque é contador e tem brigado pela área contábil, principalmente quando fala de excesso de trabalho. E aí hoje parece que nem o pessoal que é o legislador é especialista de verdade na reforma tributária. Então a gente consegue estar uns 2 degraus à frente e eu vou até fomentar aí para poder não diminuir a ideia da reforma. Gente, a reforma tributária ela vai mudar a história da contabilidade. Não só a parte fiscal, mas a contábil também. Então, se a gente tiver aquele pensamento, né, uma ideia errada de que eu não preciso entender, eu vou ficar para trás do mercado. É óbvio que na internet está cheio de especialista de internet, né? Um montão de colega que leu ali um pouquinho e ele fala, não, já entendi tudo. Ei, gente, entendeu? Não. Se você for ver, de fato, é o efeito Dunning-Kruger, né? Quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu tenho que estudar, porque o negócio ele é bem profundo. E hoje, professor, de forma bem pragmática, aqui nessa nossa 1 hora de bate-papo, muito legal, eu preparei aqui um material que não é slide, que não é legislação maçante. De vez em quando eu abro alguma coisa para poder compartilhar, por conta da própria necessidade de apresentar norma positivada, mas é uma planilha de Excel que eu disponibilizei
para a gente poder entender, rabiscando nessa planilha de Excel, essa lógica, principalmente precificar sem diminuir mais de lucro, quando eu vou entrar agora na reforma, saindo aqui daquele gross up, né, que o pessoal tem a mania de colocar como um nome americanizado, tem uma problemática com isso, mas faz parte, e é normal, todo mundo que é especialista em tax, oh meu Deus do céu, especialista em tributos, mas em inglês os caras mudam o nome, esse pessoal tem a mania de chamar o tributo por dentro de gross up, faz parte do processo, é assim mesmo que se joga o jogo. E aí a gente tem aqui na nossa planilhinha essa tributação por dentro e a tributação por fora. Vamos entender devagarzinho, quero que vocês que estão acompanhando entendam, fiquem à vontade. E tem aí uma problemática, principalmente para o pessoal que é de médio para pequeno. Então, o pessoal que é micro e pequeno, pior ainda. Ou seja, o pessoal do Simples Nacional, ele vai ter 2 cenários para analisar na participação da reforma, mas pior que isso, ele vai ter que orientar muito, o seu contador vai ter que orientar bastante a esse empresário sobre a tomada de decisão e em que momento que ele vai escolher o cenário para poder participar da reforma tributária de uma maneira mais pragmática também, que ele não perca dinheiro, né, que essa margem de lucro dele não seja afetada. Mas eu mostro os outros 2 regimes, o lucro real e o presumido. Beleza, professor? Vamos começar então devagarzinho, com vontade. Perfeito, meu amigo, fica à vontade. Perfeito. Vou compartilhar aqui já a minha tela, que daí, rabiscando, fica mais fácil para a gente poder entender. Eu gosto bastante de rabiscar, professor, e aí hoje, né, toda vez que a gente fala de rabiscar, parece que a gente está na sala de aula, e sala de aula ele traz aí uma coisa bem legal. Pronto, já joguei aí, você pode jogar a tela na frente aí, e a gente já, perfeito. Já abri aqui uma planilha de Excel, tá, gente? Tá até com o professor Danilo já, fica mais fácil. E aí eu quero que você entenda só o seguinte, vamos lá, primeira coisa aqui, nossa planilha é essa daí, ó. Pragmática, eu não vou aprofundar aqui no PL 68, tá, no projeto de lei 68, tem 499 artigos, professor, 24 anexos, os caras quiseram matar a gente, ó, só os outros primeiros que falam de IBS, CBS, o restante tudo é particularidade, tem a particularidade da particularidade, da particularidade, da particularidade, pô, é coisa pra caramba. Então deixei aqui nessa nossa uma hora, para não dar nó na cabeça, só uma coisa mais pragmática e focando aí na precificação para ficar mais fácil de entender. Então, são 4 abinhas que vai ter na nossa planilhinha: tributação pré-reforma, tributação pós-reforma, essa precificação por dentro, que é a galera do tax, eu acho tão bonito os caras falando, né? Principalmente os colegas do direito. A galera do tributo aí chama de gross up, que é, na verdade, o tributo por dentro, e a precificação por fora, que vai ser, de fato, a reforma, a não cumulatividade plena. De maneira bem objetiva, sem dar aquela aprofundada em todos os cenários, porque são cenários demais. Mas o que eu quero que vocês entendam imediatamente, para fazer uma introdução desse nosso assunto, que a reforma tributária, ela não atingiu ou não alcançou todos os tributos. No Brasil, a incidência tributária, nesse pré-reforma, ele é de competência da União, Estado, município, e a incidência tributária vai trazer dentro dela tributo sobre o consumo, tributo sobre a renda, tributo sobre o patrimônio, tributo sobre o trabalho. Tecnicamente, a reforma tributária, ela deveria alcançar todos os tributos, mas ela foi faseada e a primeira fase, ela só traz tributo sobre o consumo. Então, os tributos que vão ser alcançados pela reforma tributária são tributos sobre o consumo. A União, ela arrecada o IPI sobre os produtos industrializados, está naquele decreto 7212 de 2010, o regulamento do IPI, no artigo 4º, dizendo lá quais são os 5 incisos de características de industrialização que leva para a indústria equiparada. Se você fizer uma das coisas que está lá, é indústria, vai pagar o IPI. Ainda a arrecadação do PIS e da COFINS, que faz parte do tríplice partite, para manutenção da Previdência Social. A gente tem, desde a era Eloy Chaves, com aquela CAPES lá, Caixa de Aposentadoria e Pensão, uma ideia de descontar do empregado, mas também que tivesse uma arrecadação vinda do empregador, e aí tem a contribuição previdenciária patronal, RAT, que está dentro do artigo 22 da Lei 812 de 91, e também os terceiros que estão na Constituição Federal, mas o governo contribui para a Previdência através de PIS, de COFINS e de CPRB, acabam alimentando a Previdência Social. Essas informações, além dos benefícios sociais, o Programa de Integração Social, o PIS, paga o abono do PIS uma vez por ano
é um 14º salário, vamos colocar dessa forma, e mantém o seguro-desemprego. Além disso, tem ainda os estados arrecadando o ICMS. Eu acho, viu, o pior tributo do Brasil é esse aí, por causa da guerra fiscal. Se você levar em consideração a emenda constitucional 68 de 2000, na verdade, a emenda constitucional 18 de 65, vamos voltar lá para ela, 18 de 65, essa emenda constitucional, ela meio que transformou o imposto sobre venda e consignação, o IVC, da era Getúlio, no ICM, inicialmente, né, com a emenda constitucional 18, aí depois aumentou o fato gerador, a própria Constituição Federal absolveu, a Lei Candir trouxe essa ideia também do transporte, como fato gerador, energia elétrica, alguns serviços. E aí virou o ICMS, que a gente conhece pela Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96. E também o ISS, que era ISSQN na emenda constitucional 18, acabou virando aí o imposto sobre serviço mais fatídico, assim, porque é muito serviço, aí o negócio é meio chato de classificar. Só que a Lei Complementar 116 de 2003, ela definiu de fato quais são os serviços alcançados pelo ISS. É nisso aí que o governo vai mexer. É nesse aí que ele vai mexer, tá? O que ele fala? Olha, eu vou alterar tributo sobre consumo. Eu tenho ainda tributo sobre renda, que é imposto de renda e contribuição social. O adicional não é tributo. Se você olhar o artigo 5º do CTN, Código de Tributário Nacional, que é a Lei 572 de 66, lá no artigo 5º, eu prefiro ele. O professor está falando um monte de coisa que eu já fiz. Até 2022 eu elaborava questão para o Sebrasp. Agora eu posso falar que eu não fui mais... Eu saí, porque era cansativo pra caramba. Os últimos 2 concursos que eu elaborei questão foi para auditor da Cefaz de Alagoas e auditor da Cefaz do Ceará. Até me impediu de fazer a prova de auditor da Cefaz do Ceará, porque no banco de questão do Sebrasp tinha questão minha, auditor da Cefaz. E eu lembro que quando a gente ia discutir lá dentro dos colegas, são 5 revisores, sobre tributo no Brasil, o Código Civil, ele fala de imposto, contribuição e taxa, mas essa contribuição é de melhoria, compulsória e contribuição especial. Enquanto que o CTN, eu gosto dele que ele é pragmático, ele fala no artigo 5º que é contribuição de melhoria e acabou. Então, hoje, não é considerado como tributo especificamente o adicional, porque o adicional não é imposto, nem contribuição, nem taxa. Ele é um adicional de um imposto. Eita, que a gente é bobo pra caramba, né? Engolir essa que o imposto de renda tem só um adicional, é um outro tributo embutido ali. Aí tem ainda tributo sobre o patrimônio, né? A União sobre os imóveis rurais, um imposto territorial rural, os estados com um ITCMD, e aí vai estar na questão do espólio, quando tem a pegada do pagamento do ITCMD, e IPVA sobre veículo, o município com ITBI sobre imóvel e o IPTU sobre imóvel também, só que tem uma coisa que me preocupa, a reforma acabou entrando nessa pegada do IPVA, ITCMD e IPTU, e uma coisa que me preocupa na reforma, me preocupa mesmo, como pessoa aqui, tá? É que não é nem como profissional, é que agora o valor venal do imóvel vai ser definido pelo prefeito, através de um decreto, para fazer um estudo, e não é mais a Câmara de Vereadores que vai definir o valor venal do imóvel. O prefeito que vai dizer quanto é que vale o meu imóvel. Eu estou com medo do caramba quando isso aí, porque não é mais uma Câmara que decide isso. Aí eu tenho ainda sobre o trabalho, que é federal, o INSS, Imposto de Renda e FGTS, Conselho Curador, agora não é mais do Ministério do Trabalho, é do Ministério da Economia desde o Paulo Guedes, e o INSS, pelaquela Lei 11.941 de 2009, ele já tem uma secretaria conjunta com a Receita Federal, lá naquele inciso 4º do artigo 32 da 802/91, que juntou as duas receitas, não sai mais certidão da Receita Previdenciária, seu dever para a Fazenda, e o contrário também. Então, esse é o cenário atual. Gente, isso é bem pouquinho, tá? No CTN tem mais de 90 tributos, 94 tributos. Tributo pra caramba. Só que aí, ele falou assim, vamos reformar? Vamos reformar 94 tributos? Não, 94 não, né? 94 tributos é muito tributo para reformar, né? Vamos reformar só o tributo sobre consumo. Tá. Então, ele pegou, antes da reforma tinha o IPI, o PIS e a COFINS, o ICMS e ISS, vamos transformar isso no IVA, um imposto sobre valor agregado, o IVA, se você quiser chamar assim. Só que o IVA meio que é dividido em 3, e arrecadado só pela União e compartilhado com o Estado e município, que vão interferir na alíquota. Eita, meu irmão. Ainda foi criado um fundo para poder ajudar o Estado e o município. Seguinte, olha, o IPI, na verdade, ele nem vai sumir, ele vai ser zerado, e aí, lá a partir de 2027, ele é zerado, e vai ter um imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, que sobre produtos que fazem mal ao meio ambiente, né, prejudicam o meio ambiente ou a saúde, eles vão ser tributados de forma diferenciada. É claro que tem lá
o oposto também, e o próprio projeto de lei 68, que o professor Felipe fica discutindo aqui com o pessoal do Legislativo Federal, toda vez que tem reunião eu tenho acompanhado, e a discussão é sempre isso, né? Tem um viés negativo em algum momento. Apesar de ter dentro desse projeto de lei uma série de benefícios fiscais, que principalmente a área de saúde, de medicamento, educação, transporte vai ter benefício, redução de alíquota, ainda assim tem um medinho de voltar um dia, professor, o IPI. O IPI não some, ele vai ser zerado. PIS e COFINS some, PIS e COFINS vai virar a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, aí viram a CBS, né? Então, PIS e COFINS, eles, a partir de 2027, param de existir. Aí vai ter uma alíquota, por enquanto a alíquota 8,8 para a CBS, mas ela para de existir, PIS e COFINS, e substitui automaticamente, são extintos. Enquanto que IPI não, ICMS e ISS também para de existir, só que 2033, então ICMS e ISS, eles viram o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que aí vai ser arrecadado pela União, mas, na verdade, o local de destino que é, de fato, o local onde vai ser arrecadado o tributo, o IBS. E aí, no estado onde se realizar a operação, ou for o destino da mercadoria, que vai ser o arrecadador do IBS. Então, a ideia é acabar com a guerra fiscal, mas eu acho que dificilmente isso vai acabar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui nesses minutos é que nós temos aí um cenário tributário que vai mudar. Cenário tributário que vai mudar. Quando eu falo no pré-reforma, professor, eu tenho hoje uma interpretação errada dos contadores, nem é dos empresários, que eles não sabem, é dos contadores. Por quê? Porque contador, ele fala assim, ó, toda empresa começa a vida dela sendo Simples Nacional. Falei, ei, não é isso que está dizendo lá, não. Deixa de entregar a obrigação acessória para ver se a Receita não te cobra como lucro real. Na verdade, ó, as empresas começam a vida dela sendo lucro real. Se você olhar o artigo 587 do Decreto 9580 de 2018, pode abrir, eu não vou abrir não, que toma tempo, mas o artigo 587 lá, pode confirmar, ele vai dizer o seguinte, ó, as empresas que começam a vida delas sendo lucro real, elas podem optar em ser lucro presumido se o faturamento delas no ano anterior for até 78 milhões, igual ou inferior a 78 milhões. Ó. Então, via de regra, ela é lucro real. Se ela quiser, ela pode optar no pagamento do primeiro DAF, na primeira DCTF, não DCTF web, tá? DCTF normal, convencional, vai optar pelo lucro presumido. Agora, se essa empresa tiver um faturamento anual até 48 milhões, olha que bobagem estou falando, até 4 milhões e 800 mil, se ela tiver esse faturamento até 4 milhões e 800 mil, é que ela pode optar pelo Simples Nacional, está na Lei Complementar 123 de 2006. Lembra disso? Então ele fala assim, ó, não é que a empresa começa a vida dela sendo Simples Nacional, não, tá? Não porque ela começa faturando pouco, não é isso não, ela começa sendo lucro real. Aí ela vai optando por ser presumido ou por ser simples. Normalmente já opta logo, a opção imediata já é pelo Simples Nacional, que é a grande maioria das empresas do Brasil, empresas optantes pelo Simples Nacional. Hoje, ó, quando fala de tributação, uma empresa de lucro real, ela é não cumulativa. Lucro real é não cumulativo para o ICMS, para o PIS e para a COFINS. Pela Lei 12.973 de 2014, no artigo 2º, que alterou aquele artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, ele fala que receita bruta é vender mercadoria e prestar serviço, operação de conta alheia e outras atividades que a empresa tiver lá vinculada ao objeto social. Então, se ela presta serviço, ela paga o ISS, aí é o regime cumulativo. Se ela vende mercadoria, aí ela paga o ICMS no regime não cumulativo, PIS e COFINS é não cumulativo. A não ser que a empresa seja de lucro real e a sua receita seja enquadrada no artigo 10º, lá da Lei 10.833 de 2003. Agora, quando eu sou lucro presumido, eu vou ter também, na cumulatividade, o PIS e a COFINS, além do ISS, o PIS e a COFINS. Ó. O ICMS é não cumulativo, lá no lucro presumido, ICMS é não cumulativo, mas o PIS e COFINS, ele está lá na cumulatividade, sem direito a crédito. Essa é a ideia, tá? Sem direito a crédito. Agora, quando eu sou Simples Nacional, aí o pau quebra, né? Não se aplica cumulatividade, é um negócio unificado, é totalmente diferenciado, ICMS, ISS, PIS, COFINS. Angelo, cadê os outros tributos? Eu não coloquei, não, são só os tributos sobre o consumo mesmo que eu deixei para você ver. Ó. Então, hoje, ó,
no pré-reforma, eu tenho lucro real presumido de Simples Nacional, trazendo uma apuração do tributo não cumulativo ou unificado, a depender do regime tributário. E tem contador que acha que todo mundo começa a vida dela, empresa, CNPJ, artigo 40 lá do Código Civil de 2002, personalidade jurídica dentro do artigo 40, ele vai dizer que essas pessoas jurídicas, elas vão ter atividade com fim lucrativo, mas essa pessoa jurídica, ela começa como lucro real, tá, gente? Ela tem que optar pelo presumido. Aí, quando fala de apuração, ele diz assim, lucro real. Lucro real, por exemplo, se ele é não cumulativo, ele vai ter, de uma forma bem pragmática aqui, mas ele chega a ser mais complexo que isso, tal. Ele vai ter o valor da compra da mercadoria com tributação de ICMS, PIS e COFINS, que podem gerar crédito ou vão gerar crédito na venda. Então, geram crédito na compra para poder aproveitar no débito da venda. Ou seja, na hora que eu vendo, aí eu vendi aí por um valor maior, eu tenho ICMS, PIS e COFINS aplicado sobre a venda. Lembra que a resolução 22 do Senado Federal, ela fala que a alíquota interestadual ela é diferente, ela é lá grupo 1, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e o Estado do Espírito Santo, que vende a 12%, o grupo 2 é Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, que vende a 7% quando vende para o grupo 1, ou vende a 12% quando vende para o próprio grupo 2. Se o produto tiver um CST fabricado, tiver um produto que é fabricado mais de 40% fora do Brasil, CST começa com 1 ou com 2, ele vai ter uma alíquota interestadual de 4%. Tem as possibilidades de substituição tributária, que ele tira a apuração do ICMS dentro desse cálculo aí. Tem PIS e COFINS monofásico, PIS e COFINS alíquota zero, PIS e COFINS substituição, PIS e COFINS sem incidência isento, que também tira essa possibilidade de crédito. Mas, via de regra, de uma forma bem simples, eu tenho não cumulatividade. É o tributo da saída menos tributo da entrada. Entendeu? Com uma particularidade que um acórdão julgado lá em 2021, ele disse que eu posso excluir da base de cálculo do crédito, do débito e do crédito, inclusive eu vou ter que fazer isso no crédito, a partir de maio de 2023, mas ele disse que eu tenho que tirar aqui da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS, Então, eu excluo bem aqui o ICMS na apuração do PIS e COFINS para só depois aplicar a alíquota. Então, é uma permissão fazer isso no débito, é uma obrigação fazer isso no crédito, que a gente não queria fazer, né? Que é diminuir o crédito. A partir de maio de 2023, ele acaba obrigando a fazer isso. Mas assim, antes de falar de precificação, no pré-reforma, lucro real, e eu não estou colocando aí para PIS e COFINS o artigo 3º da Lei 10.833, que vai trazer os incisos com despesas, insumos, só estou deixando as aquisições de fato, tá? Que é o inciso primeiro, energia, aluguel, nada disso. Eu só quero que você entenda a lógica. A tributação não cumulativa, hoje no lucro real, ela não é uma não cumulatividade plena. Tem coisa que não pode, por exemplo, benefícios. Ele não gera crédito, que é monofasia, alíquota zero, não gera crédito, né? Essa receita, ou essa compra, ou essa informação, ela vai trazer dentro do NCM um produto atrelado a uma monofasia, alíquota zero, não incidência, isento, ele não gera crédito. Aí não é plena, não, com atividade tem algumas particularidades. Quando eu sou lucro real, eu tenho aí uma carga tributária especulada aqui, só para a gente poder conjecturar, de 15 mil. Quando eu sou lucro presumido, olha aí o presumido. No presumido, eu não tenho crédito de PIS e COFINS na entrada. No presumido, só é não cumulativo o ICMS. O PIS e COFINS é cumulativo no presumido. Então, no presumido, o ICMS é não cumulativo, gerando crédito aí na entrada, mas o PIS e COFINS, ele é alíquota menor, 0,653%, só que ele é cumulativo, sem direito a crédito. Diminui um pouquinho, aí tem que fazer planejamento tributário, eu vou entender que tem muita situação que são cenários que podem variar, que me leva aí para uma carga tributária um pouquinho menor se eu sou cumulativo em relação ao não cumulativo, ou se eu sou lucro presumido em relação ao lucro real, mas é bem relativo. Se eu tiver muita despesa, por exemplo, no lucro real, ele vai diminuir aí a minha carga tributária. Ou seja, o que eu quero que você entenda, não cumulatividade para lucro real, e ela não é plena, a cumulatividade acontece no lucro presumido, meio que dá uma atrapalhada algumas vezes no processo, eu também tenho que excluir, deixa eu colocar aqui,
voltar, desculpa. Eu tenho que excluir na apuração do PIS e COFINS o ICMS, da base do PIS e COFINS, é justo, né? Por causa do GRASAP. E aí, por último, e esse é o pior dos colegas, esse aqui, ó, é a galera do Simples Nacional. Primeiro, porque o Simples Nacional, eu coloquei aqui só o anexo 1, tá, gente? Ah, eita, mas é gritante, ó. 15 mil no lucro real, 14 mil no presumido, tributo sobre o consumo, eu não considero IPI, tô falando só de venda e tal, e aí eu tenho 3 mil só, 3.500, é muito melhor ser presumido. Muito melhor ser Simples Nacional. Gente, e ainda é muito relativo, tal. Então ele começa aqui com 180 mil, ele vai para a primeira faixa, diminui mais ainda o tributo. A última faixa é o limite de 4 milhões e 800 mil, ó, vai para a sexta faixa, ele vai trazer uma apuração diferenciada lá do ICMS, mas, ele pode jogar o tributo mais para cima. Então esse negócio de ser Simples Nacional é melhor, depende do montão de coisa. Então hoje, se eu coloco aqui, deixa eu colocar aqui 3 milhões, ele diz o seguinte, ó, tá ali na quinta faixa, o ICMS, a alíquota nominal é uma, mas ele tem uma alíquota efetiva, porque dentro do Simples ele vai pegar a receita bruta dos últimos 12 meses, que é essa daqui, ele vai aplicar a alíquota nominal, ele vai diminuir uma parcela dedutória, uma parcela de dedução, e depois ele vai dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses. Aí ele encontra uma alíquota efetiva. Nessa alíquota efetiva, existe um rateio, e dentro do rateio, um percentual corresponde ao ICMS, outro percentual corresponde ao PIS, outro percentual corresponde a COFINS. Então, isso aqui são os percentuais de correspondência do tributo dentro daquele rateio. Então, se eu levo em consideração aqui 12 vezes, imagina que é uma média, o cara fatura aí no ano mais ou menos isso, então ele está na quarta faixa, vai daí R$ 3.400. Basicamente isso, 12 vezes, vai dar uns R$ 3.400. Se for mais que isso, aí vai dar maior. Imagina hipoteticamente que tirar aqui, deixar a nossa fórmula bem aqui, tal. Hipoteticamente que é 12 vezes aquele valor lá que está com GRASAP, esse aqui vezes 12. Aí já vai para a quarta faixa, você está vendo ali, ó? Ele sobe um pouquinho o valor da tributação. Então, o Simples Nacional, ele já é muito relativo. O Simples Nacional paga mais ou paga menos tributo? Aí depende. Depende de que faixa que ele está, depende. Porque ele não tem crédito. Simples Nacional não tem crédito. Ele já está dentro da pegada de redução das alíquotas. Tranquilo, gente? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Ó. Lucro real presumido e simples apuram hoje numa não cumulatividade o lucro real, que não é plena. O presumido, nem tudo é não cumulativo. O PIS que eu fiz, por exemplo, é cumulativo. E já o Simples Nacional, eu estou falando de venda, nem estou falando de serviço, não, porque dá um nó na nossa cabeça dentro da reforma tributária serviço. O alto borogodó, mesmo que tenha redução de 30% em alguns tipos de serviços lá, você vai ver que é nojento. Mas aí, ó, no pré-reforma, é isso aqui. Está aí na nossa planilhinha. Passar, já está até com o professor Danilo, mas eu mando de novo aqui no final, se fizer algum rabisco. Ó. É isso aqui o pré-reforma que eu quero que você entenda. E com a reforma, como é que vai ficar? São outros tributos. Outros tributos? São outros tributos. Então, com a reforma, peraí, ó, eu estou dizendo o seguinte, ó, a cadeia mercantil de venda, que é o que a gente está tratando aqui, essa cadeia ela tem a indústria, o atacadista e o varejista, e o consumidor final. Mas na cadeia mercantil de venda, ele tem, ó, agora, no pós-reforma, a substituição dos tributos ICMS, IPI, PIS e COFINS, e também o ISS, tá? Quando for lá no caso de serviço, mas na nossa aqui é de venda, ICMS, IPI, PIS e COFINS, pelo o IS, que eu não coloquei aqui, imposto seletivo, mas IBS e CBS, ICMS e ISS com IBS, e a CBS com PIS e COFINS. Gente, a primeiríssima coisa, deixa eu explicar isso aqui, mas eu vou ter que abrir a lei para te mostrar um trem aqui, tal. A primeiríssima coisa é assim, ó, é uma não cumulatividade plena. E aí, seguindo essa não cumulatividade plena, ele tem a lógica de que o tributo é sobre um valor agregado. O tributo é sobre valor agregado, por exemplo, ó, a indústria, vamos dizer que ela começou do zero lá, não vou nem colocar insumo e matéria-prima para o teu entendimento ficar melhor.
ela vendeu um produto por R$1.000 e começou do zero lá, sem aquisição de insumo e matéria-prima. Então, a base agregada ao produto dela é R$1.000, total, tal. Ela vai pagar, hoje, lá no projeto de lei 68, 17,7 de BS e de CBS 8,8. Então, é bem pequenininho. Sobre o valor agregado, eu vou pagar aí R$265. Basicamente isso, tá? 177,88. Agora, o atacadista, quando ele for apurar, é uma não cumulatividade plena. Também a indústria, mas como eu estou começando do zero com ela não vai ter crédito. Mas no atacadista, olha a não cumulatividade plena fazendo efeito. Ó. Eu esqueço monofasia líquida zero, isenção, não incidência, eu esqueço não cumulatividade do ICMS, e a discussão lá, porque alguns advogados do TAX, né, os caras do TAX aí, que é os tributaristas, a gente fica falando negócio de especialista aí, mas tem uma galera que está estudando pra caramba. Só que tem outros também que são, pelo amor de Deus, só aparece na internet, fala um monte de coisa lá. Aí essa galera lá fala assim, gente, na verdade, quando a gente fala de não cumulatividade plena, a gente entende que o tributo, ele é débito e crédito direto em cima do produto, e eles acreditam lá, essa galera lá do tributarista, os advogados principalmente, Código do Direito, que o split payment, ele vai meio que dar uma carinha de reforma de substituição tributária. Não sei não, mas assim, é bom analisar, né? Assim, você já percebeu que o split payment é meio que cara de substituição? Eu falei, tu acha? Que ali é na hora que, é uma espécie de antecipação, né? Ele vai fazer uma repartição lá na hora, mas, é outro assunto, depois a gente fala disso. Mas assim, hoje, quando eu falo de uma apuração da não cumulatividade plena, é a mesma coisa de entender ali que vai ser sobre valor agregado. O cara pegou lá um produto que ele comprou por 1.000 e vendeu por 2.000, 100% de margem de lucro, 100% de valor agregado ao produto, então a base agregada dele agora, a base de cálculo agregada é os R$1.000, no exemplo aí. Ele vai pagar as mesmas alíquotas. Você percebeu que acontece aí o princípio da neutralidade, ele acaba trazendo o tributo, se ele não tivesse mais de lucro, nem ia ter tributo. Se ele compra por 1.000 e vendesse por 1.000, que ele não vai fazer isso, que ele não é doido, você percebe que existe uma neutralidade. O que ele está fazendo, na verdade, é inserindo aí dentro da venda um tributo por fora. Como assim, cara? Ele vendeu por 2.000? Foi, 100% de lucro. Então, o tributo ele é totalmente por fora. O tributo aí vai estar, a gente vê daqui a pouco, quando falar de precificação, mas o tributo, ele é sobre a base agregada. É isso que a reforma vai trazer. Mas eu vi de uma outra forma. É assim, que ele fala que tem, na verdade, o seguinte, ele tem o débito do tributo e o crédito do tributo, tá? O débito e o crédito do tributo. Esse débito do tributo, vamos conjecturar aqui, nessa pegada bem aqui e tal. Imagina, então, que eu sou indústria, e aí eu tenho débito e crédito tributo. Deixa eu dar uma diminuída aqui na nossa assim, para você poder entender comigo. Ele fala o seguinte, eu tenho o débito e o crédito do tributo. Mando de novo a planilha para o professor. Então, débito e crédito do tributo. Débito e crédito do tributo, aí ele vai ter bem aqui o tributo de fato. Débito e crédito, o tributo. Concordam? Então, aqui é o seguinte, esse débito do tributo é a aplicação da alíquota, e eu vou colocar o IVA direto, tá? A aplicação da alíquota sobre a saída, e o crédito do tributo, a aplicação da alíquota sobre a entrada. Então, peraí, a saída foi essa, a venda, isso vezes 26,25, e aí, ele vai ter sobre a entrada, mas a entrada foi zero, o 26,25 não teve crédito aqui no nosso caso, tá? Especificamente. Mas você vai entender, olha só, que no restante da cadeia, deixa eu jogar essa galera para cá, ele vai ter o seguinte, ixi, eu copiei o trem errado, peraí, jogar esse pessoal para cá, ele vai ter o seguinte, aqui, está vendo? Sobre a venda, eu apliquei o IVA, mas eu posso, sobre a entrada, também aplicar, que foi, na verdade, o que a indústria pagou. E aí o meu tributo, na não cumulatividade plena, olha que legal. Cara, princípio da neutralidade puro, você tá vendo? Pô, isso aqui é mó da hora na cadeia de venda, mas na de serviço o pau quebra, porque aí eu não tenho muita informação para fazer isso. Então, se eu levar em consideração, olha aí que legal,
se levar em consideração débito e crédito tributo na apuração de não cumulatividade, ela é de fato mais fácil de entender do que a não cumulatividade de PIS/COFINS, inserindo créditos da Lei 10.833 de 2003, por exemplo, artigo 3º. Isso aqui é muito mais objetivo. Ele vai ter o consumidor final comprando lá do varejista que vendeu por 3 mil, ele vai pagar tributo sobre a margem agregada dele, o valor agregado dele, o IVA dele, esse valor agregado, se ele jogou aí só 50% de margem de lucro, o IVA dele é R$1.000, ele agregou R$1.000, então ele vai pagar tributo sobre isso, você tá vendo? Então, assim, há um senso de justiça, e eu vou te falar que o Gross Up é outro borogodó, viu? É bom para empresário, mas para quem é consumidor, é ruim, porque aqui, ó, esse cara, na verdade, quando ele for pegar, ele vai pegar um produto com senso de justiça na apuração tributária. Eu vou comprar e eu vou pagar o meu tributo enquanto pessoa física, por exemplo, consumidor final, sobre um produto que teve uma margem agregada nele, sobre o meu consumo, para ficar mais fácil de você entender. Sobre o consumo, eu pago o tributo sobre o consumo. Quanto é o consumo? Eu comprei por 3 mil, então eu vou pagar tributo sobre 3 mil. O consumidor final vai pagar tributo sobre o valor que ele consumiu. É isso. Ele consumiu por quanto? 3 mil. Então ele vai pagar sobre 3 mil. Fica justo. A brincadeira fica justa. Percebeu? Então vamos lá, para poder ganhar tempo. E a apuração? Lá no lucro real. Lucro real, é não cumulatividade plena. Eu tenho IBS, CBS, deixei o IS de fora, tá? IBS, CBS, comprei por 50 mil, vendi por 84. Não tem Gross Up aqui, eu não coloquei. Eu só tenho uma compra por 50, venda por 84. Qual é a minha margem agregada? 34 mil. Então, se eu levar em consideração que o meu tributo é sobre a margem agregada, ele vai ser 26,5 sobre 34 mil. Concorda? Se eu faço assim, na compra de 50 mil, aplico 17,7 de IBS, 8,8 de CBS, ou seja, 26,5 sobre a minha compra. Eu tenho a não cumulatividade gerando um tributo de credor de 13 mil e um pouquinho. Aí na venda, eu tenho a mesma aplicação de alíquota de IBS, CBS sobre esse valor da venda, que é uns 22 mil aí de débito do tributo. Diminuindo o débito menos o crédito, ele vai trazer bem aqui IBS, CBS. Débito menos o crédito, 6 mil de um, 2 mil do outro, quase 3, vai dar 9 mil reais. Você está vendo? Que é a mesma coisa de aplicar 26,5 sobre o valor agregado, que é o de 34 mil. Então, na não cumulatividade, lá no lucro real, ficou legal pra caramba. Ficou bom, tá legal. Quando fala e eu tô falando de venda também, né? Serviço é outra história. Porque serviço não vai ter crédito, ou para arrumar crédito lá vai ser uma briga. Quando fala de lucro presumido, é a mesma metodologia. O modus operandi é igual. Mas o lucro presumido não tem crédito. Cara, é não cumulatividade para todo mundo. É mesmo, é? Qual é a diferença, então, do lucro presumido agora? Se o lucro real e o lucro presumido vai ficar a mesma coisa. Consumo fica. O consumo fica igual. Mas o imposto de renda no lucro real, ele é um imposto de renda que vai levar para o LALU. Aí ele vai ter um imposto de renda no lucro real diferente do imposto de renda, e a contribuição social também, que vai para o LACS, diferente da apuração no lucro presumido, que segue aquela lei 9249 de 95, que vai trazer percentuais de presunção sobre a receita. Sobre os 84 mil, vai aplicar 8% da venda e vai aplicar 12% da contribuição social, né? Imposto de renda e contribuição social, para ser a base presumida. Tá. Então a diferença vai ser lá no imposto de renda e contribuição social, presumido e real. Exatamente. E no Simples? Aí vamos lá, professor. Já são 40 minutos de live. Já vou para as nossas últimas duas coisas lá. Primeiro aqui, o Simples está o ó do borogodó, professor. Pelo amor de Deus. Diz assim, gente, por enquanto, e o professor Felipe fica vindo aqui, mais o Isalci, discutindo aqui no Senado, até no anexo aqui, essas discussões, tá? Aí o cara fala o seguinte, cara, na verdade é o seguinte, os caras disseram que o Simples Nacional pode escolher se ele quer apurar o tributo por fora ou o tributo por dentro. Vala-me Deus, como é que é isso? É assim, se o Simples Nacional escolher apurar o tributo por fora,
ele vai pegar IBS e CBS e aplicar sobre as entradas e aplicar também sobre as saídas. Então, o Simples Nacional, ele tira esses tributos que substituem ICMS, ISS, PIS e COFINS de dentro daquela apuração do Simples, que é os tributos rateados na alíquota efetiva. Então, ele vai ter uma carga tributária maior. Ei, então eu sou do Simples, eu não quero tributo por fora, não. Eu não quero, não. Como é que é o por dentro? O por dentro é assim, ó. Não tem crédito, você continua do jeito que você está, não tem crédito. Só que IBS e CBS, na verdade, ele vai constituir aquela formatação de tributo, a formatação normal, de tributo rateado. Peraí, não entendi. Vamos lá, professor, deixa eu colocar uma coisa aqui para nós. Ó. A nossa planilhinha, essa daqui, tal. Eu vou só mexer nela aqui, ó. Arquivo, opções, avançado, que eu deixei ela oculta, tal. Mostrar a guia da planilha, vou te mostrar um trem aqui, ó. Deixei aqui o anexo escondido, tá? Porque ele é só um rascunho. Ó, como é que é o Simples hoje? O pessoal que está no anexo 1, ó. Ele fala assim, ó. Se você estiver na primeira faixa, o que tem? Você vai pegar a receita bruta dos últimos 12 meses, aí você vai aplicar uma alíquota nominal e diminuir a parcela de dedução, e você encontra a alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva, ela é rateada, ó. A alíquota efetiva, ela tem 41,50% de contribuição previdenciária, 3,50% de contribuição social, 34% na primeira faixa, tá? Primeira faixa, 34% de ICMS. Aí você vai ver a alíquota efetiva, ou esse rateio da alíquota efetiva aqui embaixo, ó. Aí ele diz assim, ó só, se você escolher participar da reforma tributária no Simples Nacional, com tributo por dentro, você vai pegar a tua receita bruta dos últimos 12 meses, aí você vai aplicar a alíquota nominal, o resultado vai ser diminuído da parcela dedutível, aí você encontra a alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva que você achou, ela vai ser rateada por esses percentuais aqui, ó. Então, dessa alíquota efetiva, 41% é de contribuição previdenciária, 3,50% é de contribuição social, 34% é de ICMS, imposto de renda 5,5%, COFINS, PIS, você tá vendo? Aí ele fala o seguinte, olha só, quando você escolher ser do Simples Nacional por dentro, o que tem? Ei, não vai ter mais, tal, ICMS, nem o COFINS, nem o PIS, para você que está no anexo 1. Na verdade, você vai ter a IBS. Quanto é que é a IBS? 17,7%. E a CBS, 8,8%. Então, o rateio do Simples Nacional, nessa alíquota efetiva, vai ser isso daqui, 17,7% e 8,8%. Aí, dependendo lá da tua flutuação na faixa de enquadramento, essa IBS e CBS por dentro pode variar. Igual variava lá ICMS e PIS e COFINS. Ângelo, então é bom. Ei, pera, vou te explicar um negócio aqui agora para a gente ir para a nossa reta final e partir para as perguntas se tiver. Ó, vou te falar um trem bem aqui, ó. Só voltar aqui para deixar nossa planilha ainda. E fiz bobagem aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Bloqueei ela, só criar um link aqui para sair daqui, tá? Ó. Colocar bem aqui, ó. Assim, ó. Sair daqui, ó. Ó, eu tô te falando o seguinte, ó. É que o Simples Nacional, ó, esse cara aqui, do Simples Nacional, ele pode escolher o por dentro ou por fora. Ei, professor, qual é a desvantagem, então? A desvantagem é assim, ó. Vamos conjecturar? Imagina que eu sou uma empresa de lucro real. Eu sou uma empresa de lucro real. E o professor Danilo é do Simples Nacional. Professor Danilo, se você é do Simples Nacional e está na reforma tributária, calculando o seu tributo por dentro, ei, você vai gerar de crédito para mim só isso aqui, ó. Só isso aqui que tu vai gerar de crédito para mim, ó. Hein, sabe o que vai acontecer, professor? Eu não vou mais comprar de tu, não. Tu vai deixar de ser meu fornecedor, tu. Porque se você vai gerar só 1.900 de crédito, pô, professor, eu sou lucro real, cara.
eu precisava de um crédito maior na entrada. Eu precisava de um crédito maior na entrada. Se eu vou comprar do Simples Nacional e o crédito não vai ser 17,7, 8,8 sobre a compra, ele vai ser, na verdade, sobre uma alíquota de rateio, vai gerar um crédito menor. Professor, não vou mais comprar de tu. Eu só vou comprar de empresa do Simples, que ela aplique a alíquota por fora. Hein, Ângelo? Então, peraí, vamos lá para a questão da competitividade, que é o foco da nossa live. Quer dizer que se o cara for do Simples e ele escolher pagar o tributo por fora, lembrando que na cadeia mercantil, ó, pode ser que o cara seja varejista no Simples Nacional. Então, se ele é varejista no Simples Nacional, ele vai vender para o consumidor final. Se ele vai vender para o consumidor final, é melhor eu entrar na reforma com o tributo por dentro. Por quê? Porque esse cara aqui não vai reclamar que eu não estou gerando crédito para ele. Ele não vai usar crédito. Então é melhor não entrar na reforma, se eu sou do Simples Nacional varejista, eu escolher o tributo por dentro. Porque Voltamos já, pessoal, já estabelecendo aqui a conexão. professor, voltei. Deu algum bug aí, eu não sei o que foi, não. Deixa eu ver aqui de novo. Compartilhar aqui para a gente concluir isso, não? Voltou, professor. Voltei, não sei o que aconteceu, não. Falou de reforma, o negócio não quer funcionar. Fala aí. É que o professor estava passando o ouro aí, o segredo aí. Eita, não fiquei falar aqui. Eu recebi até mensagem aqui do Armando, lá de São Paulo. Ó, o Armando tá na nossa live. Ele falou assim: ei, professor, tu ia falar um negócio que eu queria saber agora, fechar a caixa para deixar aberto. Eu falei, não, eu ia falar agora, pô, vou falar aqui, ó. Peraí, vou falar para dar para nós finalmente, ó. Mas beleza, vou explicar aqui, professor, eu abro as perguntas. Ó. Eu estava falando, antes de cair aqui, ó, estava falando que, na verdade, o que a gente tem hoje, deixa eu até botar o meu cabo aqui para ver se melhora aqui. O que a gente tem hoje é o Simples Nacional, para se tornar competitivo no pós-reforma, o Simples Nacional decidindo. Se ele for uma empresa atacadista no Simples Nacional, vale a pena, professor, vale a pena ele pagar o tributo por fora. Ele vai pagar mais tributo, ele vai pagar mais tributo. Ó. Ele acaba pagando mais tributo, se ele for o Simples Nacional, pagando tributo por fora. Ele vai pagar mais tributo, mas ele vai se manter mais firme aí no mercado. Ele vai atuar de maneira mais firme no mercado. Tranquilo? Então, o Simples Nacional ele vai ter a opção de fazer por dentro ou por fora. Vamos lá, ó, mudar aqui para a nossa próxima abinha, e aí fica melhor de você já entender essa lógica que eu estou te falando em relação à competitividade baseada aqui na precificação. Olha aí, ó. Hoje, os colegas do direito aí têm usado bastante a lógica do táxi, tá? A lógica do táxi. E aí ele vai dizer o seguinte, dentro dessa pegada, é que quando eu faço precificação, em duas etapas, de maneira bem objetiva, o GREOSAP lá, que é o tributo por dentro. Na primeira parte, o que eu tenho aí, ó, para a gente poder conjecturar,
Comprei um produto por 50 mil. Aí eu agreguei ao produto frete aí de R$1.000, seguro de 5 mil, esses 6 mil. E para montagem do preço, eu aplico uma margem de valor agregado, nossa aqui é uma margem de lucro, de 50%. Então, 50% de margem de lucro soma os 50 mil, mais as despesas, e sobre isso eu aplico a minha margem. Então, minha base agregada aí vai ser, ou na verdade, minha margem de lucro aplicada sobre uma base de 56 mil. Ou seja, o valor da venda é 84 mil. Professor, isso aí é o comum. Esse aí é o comum. Só que hoje o Confaz autoriza eu colocar o tributo por dentro desse preço. Colocar o tributo por dentro desse preço. Como assim, ó? 84 mil era o valor inicial que eu tinha encontrado? Então o ICMS, naquela lógica de que... Isso aqui é simples, tá? Porque ele diz o seguinte, ó, presta atenção, vamos lá, pensar junto aqui, ó. Angelo, se eu quero ter 50% de lucro, e aí 50% de lucro deu 84 mil o valor da venda, e eu aplico um ICMS, vamos conjecturar aqui do lado, ó, um ICMS, operação interna 20%, a minha alíquota aqui é 20%, tá? Então, se eu aplico um ICMS 20% sobre os 84 mil, isso aqui vezes 20%, deixa eu colocar aqui, ó. Olha aí, ó. A minha margem de lucro, na verdade, ela não vai ser 50%. Por quê, ó? Porque o valor da venda, eu comprei por 50, vou vender por 84, então, na verdade, ó, eu vou ter que diminuir. Olha aí, ó. Eu vou ter que diminuir dos 84 mil, esses 16.800 aqui, ó. Então, olha aí, ó. Na verdade, eu tenho um produto que eu comprei por 50 e eu vendi, eu tenho um líquido recebido de 67.200, a minha margem de lucro não vai ser 50% de jeito nenhum, ó. Se eu estou dizendo que o meu produto é 84 mil e eu achava que o meu lucro era 34 mil em cima dessa operação, não é 34 mil. O meu lucro, na verdade, está sendo só 17.200. Professor, se eu dividir isso aqui, ó, 17.200 dividido pelos 50 mil, vamos ver quanto é que dá aqui, na verdade, ó. Professor, está dando 34% de lucro. Eu queria ter uma margem de lucro de 50%. Não tive. Por que eu não tive? Porque eu vou ter que pagar um imposto. Eu estou colocando aqui só ICMS, tá? Mas no Granzap entra também PIS e COFINS. Para entender só com ICMS, ó. Então, peraí, ó. Se eu vender por 84 mil, agregando a esse produto que eu comprei as despesas e a minha margem de lucro, ainda vou ter uma margem que não corresponde ao que eu especulei. Então, é permitido o tal do Granzap, que é isso, ó. Tá, você quer ter de verdade a mais de 50 mil? Coloca o tributo por dentro. Qual que é a tua alíquota de ICMS? A minha alíquota de ICMS é 20%. Então, beleza. A regra vai ser assim, ó. A regra vai ser você... deixa eu colocar aqui os 20%. Ou melhor, jogar do lado ali, tal. Os 20%. A regra vai ser assim, ó. O Confaz autoriza isso, tá? Comitê Nacional de Política Fazendária. Quanto é que é o total de tudo? 100%. Total de tudo, 100%. Então, beleza. Ó. Você vai pegar 100% e vai diminuir do 100%. Você vai diminuir do 100%, ó, os 20%, que é a alíquota que você vai aplicar. Ok. Qual é o resultado? O resultado disso aqui, ó, 80%. Ó. Então, beleza. Você vai fazer o seguinte, 80%, se você multiplicar por 100, é o mesmo que 0,80, né? Ó? Então, para você poder saber qual é o valor que deve vender o produto, você vai dividir o valor lá da venda, que é 84 mil, por 0,80. Aí, quando você dividir, você encontrou de verdade o valor do produto. Se eu aplicar o ICMS bem aqui, ó, sobre esse valor com ICMS por dentro, 20%, ó, ele dá os 21 mil. Então, o que é o Granzap bem aí? Cara, você vai pegar o valor da venda que você especulou,
com a tua margem de lucro de 50%, aí tá aí ela, e você embute o tributo dentro dessa operação sem afetar a tua margem de lucro. Ah, tá. Então, ó, esse 1 menos 0,20 é a mesma coisa que 0,80. Ou seja, se eu pego bem aqui, ó, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, nosso rabisco, ó, os 84 mil, e eu divido 1 menos 0,20, que vai dar a mesma coisa, ó, ele dá os 105 mil. É a mesma coisa que dividir, vou colocar aqui, eu faço o cálculo de novo, para esse caso estão de zero, é a mesma coisa que dividir os 84 mil por 0,80. Você está vendo? Então, hoje é permitido pelo CONFAS que eu embuta o... Não sei nem se a palavra é certa, eu sou péssimo, sou cara da matemática. Eu estou fazendo direito igual tu, hein, professor? A gente está na pegada do direito, aí daí a gente não pode errar mais o português nem que a pau. E eu jogo os meus aqui toda hora. Meu cearense dentro do negócio. Mesmo estando aqui do ladinho, Brasília. Ó, eu falo assim, ó. Se eu quiser, de fato, manter minha margem de lucro, eu vou ter que embutir no preço o tributo. Mas como é que embute o tributo no preço? Eu vou usar a regrinha do CONFAS, que é 1 menos 0,20. O tal do gross up vai ser isso aí, ó. Se fosse PIS e COFINS, aí é 1 menos a alíquota do PIS, 1 menos a alíquota da COFINS. Não em percentual, mas a do... não em percentual, mas em decimal. Estava olhando aqui o colega falando, a alíquota maior do Brasil é a do Maranhão. Fala, meu Deus do céu, os caras do Maranhão colocaram foi 22%, professor. Eu vou te falar, viu? Porque eu fiquei lendo aqui a mensagem do Zé Armando, né? A menor do Brasil é do Maranhão. Eu estava lá em São Luís outro dia, eu gosto mais do pessoal lá, da aula do IPOG que eu dei, gente boa pra caramba, Thiago, inclusive, o pessoal lá que ganhou o livro é muito da hora. Você entendeu? Ó? No pré-reforma, com o ICMS, é isso aqui, ó. Porque o tributo é por dentro. O tributo é por dentro. O detalhe é que agora é o pós-reforma para a gente finalizar. Ó. O pós-reforma. No pós-reforma, a regra é que mesmo eu tenho uma margem agregada, 34 mil. Então, mesmo com essa margem agregada bem aí já especulado, já levantado, eu tenho que aplicar o tributo por fora. Espera aí, professor. Quer dizer que no tributo por dentro, aqui, ó, eu vendo o produto por 105 mil. No tributo por fora, com alíquotas maiores, eu vendo tributo por 90. Não entendi, não. É simples, ó. No tributo por dentro, eu nem coloquei aqui, viu? Nem coloquei aqui PIS e COFINS. Estou colocando só um tributo por dentro, ó. Só um tributo por dentro. Ele joga lá para cima o valor da venda para manter a minha margem de lucro. Se a minha margem fosse, por exemplo, 60, ele jogava mais para cima ainda. Ó. Se a minha margem de lucro fosse 70, jogava mais um produto que eu comprei por 50, eu tenho que vender por 120 quase, para poder ter uma margem de lucro de 70%. Aí é lógico, né? Ele vai diminuindo essa pegada. Ninguém tem margem de lucro de 20. Então aqui, a minha margem de lucro média de 50. Eu tenho que vender o produto que eu comprei por 50 por 105. Mais de 100% aqui praticamente, né? Ó. Mais de 100%. Para poder manter a margem de lucro de 50%. Então, ó, isso aqui é o permitido hoje. Essa brincadeira aqui, ó, é hoje, tal. Eu posso fazer isso hoje. E quando vier a reforma não fala nada de impedimento do gross up, de tributo por dentro. A reforma não fala nada. Só que ela deixa claro que é uma não cumulatividade plena, tributo por fora. Ela não usa o termo tributo por dentro, não usa o termo gross up. Tem colegas do direito já falando na internet que vai ser permitido embutir. Eu falei, eu acho que não, viu? Eu acho que vai ser padrão Estados Unidos. Quando eu for comprar o produto, professor, se é o vendedor bem aí, eu falei assim, ó, o produto é 84 mil, mas você vai pagar mais 9 mil de imposto. Aí isso aqui, ó, na lógica do split payment, ele vai ter até o tributo já imediatamente, né, ó. Então, ó, peraí, ó. Professor, quero me manter no mercado. Cara, se eu sou do Simples Nacional, a análise é muito mais profunda, por conta do tributo poder ser por dentro e por fora. Esse por dentro é uma manutenção do Simples Nacional, é diferente do tal do gross up, é diferente disso daqui, tá? É diferente.
E se eu sou de um lucro presumido ou lucro real, ou se eu sou uma empresa pequena, eu vou entender que, basicamente, o tributo por dentro, do jeito que ele é feito hoje, não vai acontecer. Eu até acho, professor, imagina que tu é aí uma farmácia. Ô, Ângelo, farmácia perdeu monofasia, farmácia perdeu produtos lá farmacêuticos e de cosméticos que era monofásico. Foi, farmácia perdeu mesmo. Não vai ter mais esse crédito, não. Acabou o crédito para os caras. Só que, em compensação, a margem de lucro dele não vai ser mais afetada por carga tributária. Não vai ser mais afetada por carga tributária. Ele vai ser, se ele é uma farmácia lá do Simples Nacional, ele vai escolher o tributo por dentro, porque está vendendo para o consumidor final, vai pagar uma alíquota diminuída lá de IBS e CBS, e ele vai ter uma margem de lucro apurada, sem interferência do tributo. Agora, se ele é uma farmácia distribuidora, ele é, na verdade, uma distribuidora de farmácia, ele tem a venda para o varejista, ele é atacadista, produtos farmacêuticos, perdeu também ali monofasia de produto farmacêutico e cosméticos, lá da tabela TIP, mas aí ele pode ficar no tributo por fora. Ele vai ter, dependendo, ele vai pagar só sobre o consumo dele e o valor agregado dele, na verdade, mas a margem de lucro dele pode ser maior. Ele não vai ter a margem de lucro afetada por conta do tributo. Você entendeu, professor? Então, ó, basicamente, esse aí, já estou com mais de 1 hora, mas tem 2 minutos ali da quedinha, ó. Basicamente é isso aí, ó. Hoje eu tenho esse cenário inteiro quando eu falo de reforma, professor. Qual que é a lógica da precificação? Cara, precificar é identificar a minha margem de lucro, e saber que agora o tributo é por fora, que ele não vai afetar a minha margem de lucro. Se eu sou do Simples Nacional, que foi a nossa principal dúvida, eu vou ter que identificar onde é que eu estou na cadeia. Se eu sou do Simples Nacional e eu sou atacadista, é melhor o tributo. Eu acho, é minha concepção, melhor o tributo por fora. Porque eu vou gerar mais crédito e os caras não vão deixar de comprar de mim, porque eu estou gerando pouco crédito. Se eu sou um varejista no Simples Nacional, é melhor o tributo por dentro. Porque eu escolhi o tributo por dentro, eu vou ter aí o consumidor final que não vai se interessar pelo crédito, eu não vou estar gerando crédito para ele mesmo, para mim é mais tranquilo. Beleza? Fica à vontade, professor. Tamo junto aí nesses últimos minutos, eu sei que é muita coisa. Não pode deixar eu falar, não, viu? Senão eu passo a noite todinha aqui. Eu falo mais do que a mulher da cobra. Eu falo muito, professor. Eu gosto de falar. E tem muita coisa. Ó, um dia a gente fala sobre serviço. Você vai ver que serviço ainda é pior ainda. Professor, antes de eu passar para tu, só uma última fala. Não vou tomar mais do teu tempo, não. Só vou te mostrar um negócio bem aqui, ó. Pera aí, ó. Que nem tá aqui. Isso aqui é só para poder deixar a planilha certinha, ó. Antes de passar para tu, deixa eu abrir aqui. Essas dicas aí são de ouro, fica à vontade. Ó, uma coisa que está me assustando, ó. Se você olhar bem aqui, ó, a Lei Candir, que é aquela 8796, ó, tá me assustando isso aqui, ó. A Lei Candir, ela fala assim, ó, aqui no artigo 2º, ó, o imposto incide sobre operação relativa à circulação de mercadoria, inclusive fornecimento de alimentação de bebidas em bares, prestação de serviço de transporte interestado ou intermunicipal, prestações, se liga nessa palavra aqui, ó, onerosas, ó. Pronto, é aqui, ó. Fornecimento de mercadoria, pronto. E também sobre entrada de mercadoria, sobre serviço prestado no exterior, entrada no território, pronto, besteira. Eu sei o que é. Mas se liga nesse tal de oneroso bem aqui, ó. É a regra, tá? Aí a gente vai lá, professor, para poder pontuar aqui a minha fala, ó, no projeto de lei, tá? Esse aqui, ó. Aí quando você olha ele aqui, deixa eu abrir aqui do site Planalto, acho melhor. Quando você abre ele aqui, vai lá no inciso 4º, ó. 1º, 2º, 3º, 4º. Ó. Aí você vai no 4º, ele fala assim, ó, o fato gerador é a incidência do imposto, né? Ó. O imposto incide sobre, ó, operações onerosas. Ó, lá também falava isso. Ó, mas ele incide também sobre operações não onerosas. Na Lei Candir não tinha isso, não. Professor, eu já vi aqui, então, uma coisa, que você viu também. Acabou de aumentar o fato gerador. IBS e CBS vai ter um fato gerador maior do que ICMS, ISS, PIS, COFINS, professor. O fato gerador, principalmente sobre o ICMS, porque a Lei Candir não trazia isso. E se você for lá, professor, na lei complementar, a 1297/2014, aí você vai ver na 1297/2014,
como o FAT era a receita bruta, na verdade, venda de mercadoria, prestação de serviço e operação de conta alheia. Esse aqui, ó, ele fala que tem operações não onerosa, com bens ou com serviços especialmente previstos nessa lei complementar, e ele vai trazer aqui, professor, alienação, inclusive compra, venda, troca da ação em pagamento, locação, licenciamento, cessão, você tem live aí na internet dos caras que são do segmento imobiliário, falando que o preço de imóvel, professor, um dia eu quero voltar para Fortaleza, só que eu acho que eu não vou conseguir comprar mais uma casa em Fortaleza, não, porque por causa dessa reforma tributária, os imóveis vão ficar mais caros. Até para alugar um imóvel, ele deve ser mais... O preço do aluguel deve aumentar com a reforma tributária. Você percebeu? Então, assim, além de falar de competitividade, que é o que está bem aqui, essa nossa fala toda aqui, tem essa pegada, professor. Vou tirar aqui o compartilhamento. Tem essa pegada aí que é a possibilidade dos serviços ficarem mais caros, dos bens ficarem mais caros, dos fornecimentos ficarem mais caros. A gente fala assim, a gente é especialista no negócio, mas todo dia eu fico lendo, falei, caraca, deixa eu ouvir os caras falar, para ver o que eles estão achando, porque parece que eu estou entendendo errado. Aí eu escuto uns 2 nervosos, falei, não, acho que não é só eu que estou desesperado, não, tem mais gente aí que está na mesma pegada. Com certeza, viu, professor, com certeza. E aí a gente vê uma fala que o professor está falando bastante sobre esse tema, que a gente não pode esperar para quando a reforma já estiver valendo de fato. É verdade. E o professor Felipe bate muito nessa tecla que a gente tem que estar nessa discussão a todo momento, porque se está escrito, vai gerar uma preocupação muito maior. Como é que vai funcionar? Como é que vai operacionalizar? A gente consegue notar claramente que dentro da nossa operação, muitas das vezes a teoria diverge um pouco da prática. Imagine se a gente não parar para fazer essas observações como as que o professor acabou de falar. Como é que fica, né? Como é que fica verdade, professor. É verdade. Tem pano para manga, viu? Porque assim, a gente não consegue falar isso em uma hora e pouquinho, mas a gente passou a manhã inteira e não termina de falar sobre todos os cenários. Tem cenário absurdo lá dentro da reforma tributária. Tem cenários lá que a empresa de serviço, por exemplo, se ela não tiver cuidado, ela quebra. Aí a venda, que é não cumulatividade de prêmio, ele tem crédito na entrada sempre. E o cara que não tem crédito na entrada, professor? Que a tributação vai ser sem possibilidade de crédito nenhum, porque o cara não tem crédito na entrada, se não tiver cuidado, ele quebra. Empresa do Simples Nacional, prestadora de serviço, vamos lá, conjecturar aqui, só aqui para poder entender. Imagina que o cara é uma prestadora de serviço do Simples Nacional, no segmento de saúde. Conseguiu se enquadrar lá no segmento de saúde, no Simples Nacional. Aí, ele tem a possibilidade de crédito, só que ele vai ter que agora, professor, obrigatoriamente, pedir as notas fiscais dos fornecedores. Imagina que o cara sei lá, não sei qual é a atividade, mas o cara é a atividade que ele aplica anestesia, que ele usa gás e algodão, ele usa seringa, então esses fornecedores têm que mandar a nota fiscal certinha. Até os brindes, pode ser ruim, porque eu estou usando mais brinde, não estou comprando. Os caras estão me dando isso daí, como se fosse bonificação, né? Estou recebendo aí mercadoria em bonificação, que eu não tributo na entrada. Ela não gera crédito na entrada. Eu falei, eita, poxa, cara, não gera crédito na entrada, aí isso afeta lá o débito na saída, porque IBS, CBS é sobre tudo, filhão. Sobre tudo. Tudo que tu for fazer vai ter tributo. A reforma está mandando todo mundo para a sala de aula de novo, né, professor? Isso é legal, isso é legal. A gente viu muito isso quando surgiu aí o nosso querido SPED, né? E a reforma tributária, a gente vê que está fazendo a mesma coisa. Isso é legal também. Sabe o viés positivo disso, professor? É que a gente tem, Danilão, hoje mais acesso. Na época do SPED, tu lembra que no SPED, quando surgiu lá em 2006, 2007, que a gente começou a brincar de SPED, aí tinha pouca legislação, quase não tinha. Tinha aquele decreto 6.022 e aquele IN 787 falando do SPED contábil, aí foi surgindo um IN aqui, um IN acolá, e não tinha software, não tinha nada. Hoje, na reforma, ele tem muito mais coisa para mudar, vai mudar muito mais coisa do que o SPED. O SPED ele só mudou ali o registro, mas vai mudar muito mais coisa. Só que, na verdade, eu tenho hoje grupos de estudo,
eu tenho mais acesso à informação, o negócio é instantâneo, né? Saiu hoje de manhã mesmo tu já recebe no WhatsApp, ó, Receita acabou de homologar aqui uma nota técnica que vai alterar a nota fiscal por conta da reforma tributária. O negócio nos grupos de WhatsApp é muito rápido. Então, assim, a gente consegue, é só ficar esperto, que você pode falar. A gente volta para a sala de aula. Tem uma analogia do colega aí que ele fala assim, ó, a reforma tributária é como se fosse uma corrida, aí tinha muita gente que estava na frente porque sabia apurar corretamente PIS/COFINS, CMS, SS, o cara sabia aproveitar os créditos de CMS, crédito PIS/COFINS mais do que os outros. Aí agora com a reforma, falou o seguinte, olha, quem estava correndo lá na frente, volta todo mundo para a linha de partida e vai começar do zero agora a corrida. É outra coisa, vai começar do zero a corrida. Aí eu falei, é verdade, viu? A gente está voltando para a linha de partida. Exatamente. Voltou todo mundo. Professor, vou começar a passar aqui algumas perguntas. Nós temos poucas perguntas aqui, pessoal. Fiquem à vontade. A gente sabe que o horário é puxado, mas não se engane. Já de antemão, já até agradeço aí a disponibilidade do professor Ângelo, mas a gente se vira nos 30. É o professor saindo de uma aula, eu saindo da outra, para a gente poder compartilhar esse aprendizado que a gente tem, né, professor? Porque a gente não consegue guardar só isso para a gente quer compartilhar também com os outros aí, para discutir, para a discussão ainda ficar melhor, né? Então, já agradeço aí, pessoal, e o horário, fiquem à vontade em colocar outros horários, sendo possível, eu tenho certeza aí que o professor Ângelo e nós vamos poder estar aqui junto com vocês. Vou passar aqui, professor, e a pergunta aqui do nosso querido aqui, Armando. Fica à vontade de complementar, Armando. Tá passando aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pulei uma, só um minuto. Aqui ele falou da operação, né, professor, que o senhor estava apresentando, né? Ou seja, ela está dentro ou está fora do mercado, né? Tem que analisar e analisar, pois poderá dar ruim, né? É verdade. Simples Nacional, se ele tiver no segmento de venda e ele for um atacadista, ele pode ficar fora do mercado, porque eu, particularmente, não vou querer comprar de uma empresa do Simples que vai gerar um crédito diminuído. Eu vou comprar de uma empresa que gera um crédito maior. Não com atividade plena, eu vou pegar aquele crédito maior, né? A ideia é essa, tá? Perfeito, perfeito. Complementou aqui também. Aí as do Simples não vão transferir os créditos, né? Que a do lucro real quer e vai perder o cliente, né? É verdade, é verdade. Deixa eu passar aqui a outra. Ele perguntou, acho que o professor até citou a lei aí. Eu não quis interromper. A Lei Candir, né? Isso, a Lei Candir. Ela, quando fala da possibilidade de o crédito por dentro, ela está na Lei Candir, viu, Armando? Mas se você procurar na internet, o próprio Confaz, né? Ele vai ter a determinação do Confaz, da possibilidade de utilizar crédito por dentro. É o tal do GRANSAP, que os colegas do táxi falam. Na Paula Bismarck fala bastante disso. Verdade. Ele até colocou aqui, né, professor, que quando ele responde a pergunta do empresário, né, quando ele vai pagar de imposto no Simples Nacional, ele informa e explica o desenho, muitas vezes, com percentuais do lucro presumido e, às vezes, do lucro real. Assim vai mudar a margem. Muitos empresários ainda têm essa dificuldade, né, professor? Professor, teve um caso prático agora recente, que numa consultoria tributária que a gente vai fazer aqui, eu e um colega parceiro advogado, né, a gente explicando para o cara que esse Simples Nacional era ruim, quase que ele cai para trás. Assim, tu vai pagar mais imposto se for do Simples. Se for lucro real, o cara não pagava quase nada de PIS/COFINS nem de imposto de renda. Tinha tanto prejuízo e também cheio de crédito, tu não vai pagar quase nada. Tu vai pagar ICMS na operação, que é não cumulativo, que dava pouco. Aí o Simples Nacional dava maior. Eu falei, como é que pode? Eu falei, cara, tributo é estranho. É o que o Armando está falando. Eu tenho que fazer desenho para o cara, 3 possibilidades. Exato, professor. Então, tem muito trabalho para a gente, né, professor? Recentemente eu deixei de ter um cliente, né, aqui no nosso escritório, porque ele estava saindo de um colega profissional, né, porque ele não queria colocar ele no lucro real. E aí é o caso inverso, né, mas acontece muito essa questão do lucro real. E porque os colegas empresários, amigos dele, disseram que ele tinha que ir para o lucro real, porque ele ia ter uma carga tributária menor. E aí a gente foi fazer uma simulação. E ele disse que ele queria mudar porque ele queria ter uma economia tributária. E a gente viu que não. Que nesse caso, no lucro real, ele ia pagar mais, além de ter que pagar mais pelo contador, porque tem várias
várias declarações, demonstrativos, né, que a gente tem que mandar aí, mensalmente, trimestralmente. Não dá para cobrar barato, né, professor? Não dá. O maior problema do lucro real é o tanto de obrigação acessória que tem. É chato pra caramba. Pois é, então a gente tem que botar na ponta do lápis para verificar se realmente vale a pena. E é isso que o professor falou, né? O Simples Nacional pode, em determinadas situações, ser vantagem, e em outras não. A gente tem muito trabalho para a gente fazer, e muitos empresários, eles acham que sempre o Simples Nacional vai ser vantagem, e nem sempre isso acontece, né? Então, tem muito trabalho para a gente ver, para a gente, digamos assim, quebrar esse paradigma, né, dos empresários, trabalhar mais com gestão, com consultoria, né, para poder ajudar os nossos clientes, né, os empreendedores, da melhor forma que a gente puder. Então, é muito trabalho que tem que ser feito. O Zé Armando aí está em todos os eventos aí, acompanhando, porque ele sabe aí da importância que... Ele é top, é um cara que estuda. Verdade. Aí viu? Ele está falando aqui, professor, que a gente tinha que fazer uma maratona, né, ele e a Lídia, né, que a gente tinha que fazer uma maratona aí de 30 horas só para falar de reforma tributária. É verdade. E tem assunto, viu? Tem assunto. Se você for levar todos os cenários, aí você vai ter assunto. Cada cenário é um assunto discutível. Verdade. Deixa eu ver aqui a pergunta final. Queria ver se ter que procurar no Diário Oficial, na biblioteca e buscar na Basta... É verdade. Aprendeu. Cara, eu vou te falar, viu? Ó, se você for olhar, vamos lá, uma coisa bem legal que é da área da Ana Bismar, para não falar Bismar, professora que eu gosto pra caramba, que ela fala assim, professor, as fontes do direito hoje, de uma forma geral, fonte do direito, a Constituição Federal, óbvio, né, que vai estar a Carta Magna, mas tem as leis complementares ordinárias, aí tem cultura, tem jurisprudência, tem decisões do STF, tem acordo. Então, as fontes do direito hoje, elas são muito, muito grandes, muito extensas. Eu tenho muito lugar para procurar. Aí, na hora que tu vai procurar uma coisa como uma reforma, por exemplo, não tem lugar nenhum. A reforma, onde foi que os caras chegam? Ô, professor, de onde foi que eles tiraram essas alíquotas? Não, foi um estudo que foi feito. Que estudo? Por que não mostra como é que foi esse estudo? Tenta me explicar, mas que estudo foi esse que tu chegou? E o Simples Nacional, professor. Como é que os caras chegaram nessa lógica de aplicar uma alíquota nominal, uma alíquota efetiva e fazer um rateio? Não, foi um estudo. Que estudo? Então, pode ter biblioteca do mundo aí para poder explicar, que ainda não explica. Verdade, viu? Não tem fundamentação, né, professor? Um estudo. Não tem. Primeiro que não teve os principais responsáveis, né, que somos nós, né, contadores que estamos aí na linha de frente da apuração de tributos, para discutir junto com os empresários e verificar realmente o impacto, né, professor? Primeiro que não teve toda essa participação, então fica realmente difícil de você fundamentar, né? E a gente vê que é 0,5%, 1%, 2%, mas tudo isso influencia muito na prática, né? Na teoria é muito bonito, né? Verdade. Perfeito. É isso aí, meu amigo Armando. Lucro real é 25 horas acordado, né? Tem que acompanhar, não tem lucro real barato demais, pode ter certeza. É um fingindo que faz e o outro fingindo que recebe. É verdade, viu? Não existe, né? Professor Ângelo, essas foram as perguntas, né? Fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais e logo mais aí eu já faço alguns adendos. Estou passando aqui, pessoal, no Instagram, que está rodando aqui o Instagram do professor Ângelo Costa, né? O professor Ângelo Costa está sempre ali nos dias de sábado, né? De 15 em 15 dias, quase o professor Ângelo está ali dando um show para a gente, né? De informação ali pela ABMAX, né? É uma instituição que a gente participa junto, então quase tudo professor Ângelo participa, eu estou lá no meio, viu, professor Ângelo? Não se incomode não, porque... Não, eu acho ótimo. O professor faz direito, fui fazer direito, a gente está sempre assim, até na instituição a gente dá aula na mesma instituição, né? Então, é muito bom, a gente tem um carinho muito especial um pelo outro, né? E o professor Ângelo, sempre que a gente pede, ele está aqui à disposição para a gente, pessoal. E se você quiser se atualizar sobre a reforma tributária, ficar atento a essas novidades, adicione aí o Instagram do professor Ângelo Costa, @AngeloCostaOficial, que ele está sempre lá na ativa, aí reforçando todas essas mudanças aí da reforma tributária, e não só reforma tributária, muito mais. Então, siga o professor Ângelo,
que você vai ter muita coisa para aprender, e também o meu canal aí, @prof.daniloalves, eu também estou à disposição, compartilhando não tanto como o professor Ângelo Costa, mas devagarzinho aí a gente está compartilhando um pouco que a gente sabe aí com os colegas. Professor, fica à vontade. Quero só agradecer, meu amigo, muito bom, eu fico feliz demais, viu? Assim, eu tenho que voltar a Fortaleza de novo, tomar um café, qualquer lugar que seja, viu? Aquele foi muito bom, viu? Apesar de ser pouco tempo, a gente passa um tempinho afastado demais e quando se encontra tem muita coisa para conversar, não dá tempo. Mas abração aí para você, eu fico feliz pelo convite, estou sempre à disposição. É bom contribuir, a gente está sempre trocando ideia. E para os colegas que participaram, os que vão assistir também aqui, depois vai ficar disponível para os colegas acabam assistindo depois e mandam mensagem. Havia aquele evento lá com o professor Danilo, já tiveram outros que eu ouvi comentários a posteriori, falando que tinha visto o evento depois de já ter acabado, mas que é um prazer enorme. O que eu falo para o pessoal que vê depois, o que eu falo para os que verem agora, é um prazer enorme falar disso daqui, tá? Fico muito feliz de poder contribuir. É essa a ideia. Conta comigo, professor. Estou junto. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos vocês que participaram, pessoal. Compartilhe aí com seus colegas, com os empresários também, porque isso é muito importante, né? Isso vai afetar, então é necessário fazer um estudo, né? Para que você já, pelo menos, tenha conhecimento que as coisas vão mudar, que é preciso ter um pouco mais de conhecimento aí sobre o seu produto, sobre o seu negócio, na hora de precificar. A gente sabe que, na realidade de hoje, muitos empresários não precificam correto. Imagine com a reforma, é como o professor Ângelo falou, o desconhecimento ou um acompanhamento de um profissional como você que está aqui nos acompanhando hoje, né, procurando sempre estar atento aí todos os detalhes, a falta de um profissional como você ou a falta desse conhecimento pode custar caro lá na frente, né, porque a reforma tributária aí ela vem para ajudar, mas também para os desatentos, né, professor, que não está acompanhando aí, ela pode vir a prejudicar, né? Então, a gente tem que ficar aí, a gente sabe que tem coisa que a gente consegue ajudar, mas tem coisa que, infelizmente, né, professor, a gente depende da legislação, é algo que está mais acima de nós, né? Mas a gente pode passar aí para os representantes da nossa classe, né, como o professor Felipe Guerra, que está aí à frente, aí nos representando muito bem nessas discussões aí da reforma. Então, um grande abraço para todos vocês, pessoal, boa noite, compartilhe aí com os colegas e estamos à disposição. Muito obrigado, professor Ângelo. Até a próxima. Eu agradeço, meu irmão. Até a próxima. Tamo junto.